Como os gráficos do Atari funcionavam. Um dos consoles mais icônicos do mundo que é impossível alguém nunca ter ouvido falar sobre, hoje tem seu espaço aqui no canal para a gente descobrir como ele mostrava os seus gráficos na tela. Em meados dos anos 80, o Atari 2600 era lançado. O videogame que leva o mesmo nome da empresa que o criou fez um sucesso monstruoso ao redor do mundo, com títulos que até hoje são lembrados por serem bons e outros por serem extremamente ruins. Não é não, ET? Não sei de nada, não sou... Mano... A aposta da empresa no console foi certeira, fazendo com que ele recebesse tanta atenção que não teve como a Atari nem respirar de tanto ganhar dinheiro com seu produto. Por mais que fosse simples, seus gráficos conseguiam criar experiências únicas, e é sobre eles que vamos falar aqui. Antes de ir para essa parte, é importante eu te dizer uma coisa. Os gráficos que o Atari gerava na tela não eram em 2D, velho. O quê? Pode parecer loucura isso que vou falar, mas o tipo de gráfico que o Atari gera tá mais para 1D, e isso tudo se deve à forma de como o hardware do videogame foi criado. Na verdade, o Atari nem trabalhava com o conceito de pixels, pois a memória RAM do videogame só conseguia suportar no máximo 128 bytes de informações alocadas ali. Mano, não é kilobyte, é bytes mesmo. Se você pegar agora e criar um TXT vazio no seu PC, digitar Atari e salvar, você já deve ter gasto uns 5 bytes de espaço. Para um PC que possui 1 TB de espaço, isso é absurdamente insignificante. Mas para o hardware do Atari, você já estaria consumindo um espaço extremamente importante que poderia ser usado por qualquer outro processo, como áudio, os controles do jogo e processos fundamentais que com certeza precisariam desses 5 bytes livres aí. Os jogos que o Atari possuía podiam chegar até 4 KB de armazenamento em cada cartucho. Isso significa que tudo referente ao game precisava de alguma forma caber ali. Para efeitos de comparação, o Nintendinho, sucessor espiritual do console, tinha jogos que podiam superar a marca de 100 KB facilmente. Além disso, ele possuía em seu hardware uma PPU, que era a unidade de processamento de pixels, como se fosse a placa de vídeo dedicada do console para processar seus gráficos, enquanto que o pobre Atari tinha apenas a CPU para coordenar todos os processos do jogo. Então trabalhar com imagens, as famosas pixel arts, assim como no Nintendinho, era algo impossível para um console com uma memória tão limitada. Então, para você desenhar as imagens na tela, os devs precisavam recorrer à única opção disponível que eles tinham, usar o próprio sistema das TVs de tubo para ela gerar os gráficos na tela. Mas você sabe como que uma TV dessas funcionava para mostrar suas imagens? Não. De maneira breve, as TVs de tubo ou CRT produziam suas imagens a partir de pequenos filamentos de raios luminosos conhecidos como raios catódicos. Esses raios são emitidos por um canhão de elétrons que os direcionava para uma tela de vidro revestido por sais de fósforos coloridos, que ao entrar em contato com ela emite uma luz colorida de acordo com a cor em que o raio acertou. Esses pequenos pontos são os responsáveis por mostrar as imagens que vemos nessas TVs. Além disso, a própria TV controlava a direção desses raios com campos magnéticos, que forçavam mesmo a ir na direção desejada, da esquerda para a direita até completar a última linha possível. Se desse para reduzir a velocidade desse processo, você veria o raio passando na tela realizando o processo sem parar, até que ele voltasse para o topo da tela e o processo fosse repetido. Tá aí o segredo do Atari. Poder controlar esse raio para ele desenhar o que os programadores queriam era a chave para que o jogo pudesse mostrar suas imagens ao jogador. E para isso, cada parte e posição dos objetos a serem desenhados eram programados na raça pelos devs para que os blocos fossem mostrados na TV de forma correta. Mano, controlar um raio de luz que se movia a uma velocidade absurda na TV só para ele criar os gráficos do jogo era algo surreal de ser feito. Mas mesmo assim a limitação não intimidou quem queria criar seus jogos nessa época. Agora, sabendo disso, o processo se iniciava pelo cartucho, onde a ROM do game era armazenada e os arquivos de execução do game ficavam a postos para serem lidos pela memória RAM do console. O código que continha as informações dos gráficos do game eram lidos pela CPU interpretar, e após isso, a informação já processada era enviada ao chip de conversão de vídeo, que nesse passo, já tendo os valores de cada posição e cor das imagens, mandava ao modulador RF fazer o trabalho de conversar com o raio da TV e pedir para ele desenhar o que era necessário, linha por linha. Após isso, ao chegar na última posição da última linha, o canhão de luz retornava sua posição ao início do canto esquerdo da tela.
E esse, meus amigos, era o único momento disponível que o Atari tinha para processar tudo referente ao próximo frame, já que nessa hora o canhão não desenhava nada enquanto retornava. O tempo que essa ação demorava não era nada mais, nada menos do que 14 milésimos de segundo, o que significava que o processador do Atari só tinha esse tempo disponível para realizar as próximas ações do jogo. E para os gráficos serem atualizados na tela, o tempo era definido quando a última posição da linha horizontal atual era desenhada à direita, pois quando o canhão ia até a próxima linha abaixo para a esquerda, nada era desenhado e aí informações de cores eram atualizadas pela CPU para que o raio de luz começasse o seu trabalho novamente. Que insanidade, velho! Tudo isso para criar pedaços de linhas que no final formavam a tela do game. Foi por isso que tinha falado que o gráfico do Atari tá mais para 1D, apenas existia a memória gráfica de linhas passadas à TV que eram atualizadas a cada escaneamento feito pelo televisor. Por isso não dá para falar que o Atari trabalhava com pixel, já que sendo a menor parte de uma imagem, ele possui altura e largura pré-definidos. E no caso do Atari, as linhas de escaneamento das TVs eram a única medida dada a essas imagens, que mesmo assim tinha o seu charme e fazia qualquer gamer da época brilharem os olhos com jogos incríveis. Além de tudo isso, tem uma curiosidade insana sobre como a Atari criava seus gráficos. Eu sempre me perguntava por que alguns jogos tinham linhas quebradas no canto da tela. Parecia que o cartucho vinha bugado e você era obrigado a jogar com a tela zoada. Só que acredite, isso era proposital. Tudo era válido para você ganhar espaço na memória do Atari. E se por acaso alguns pedaços de linhas fossem apenas ignorados, você poderia ganhar preciosos bytes de memória livre para executar outras tarefas, como efeitos de paralaxe e cálculos mais complexos, por exemplo. Os caras tiravam leite de pedra. Nesse caso, leite de Atari, né não? Esse console, por mais antigo que seja, sempre terá seu espaço no mundo dos games. Afinal, a Atari mostrou a todos que era possível criar jogos e ser uma empresa de grande sucesso até ela mesmo destruir a si própria, como eu já contei em um vídeo aqui do canal. É impressionante como a tecnologia evoluiu e hoje temos videogames incríveis que não param de surpreender a cada geração. Mas e você? Tinha noção dessas coisas? Comenta aí o que achou e fala também qual console deveria aparecer aqui no canal, beleza? Valeu!